Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, a pregação de hoje vai expor a doutrina bíblica conforme é ensinada no domingo 15 do Catecismo de Heidelberg sobre o sacerdócio do Salvador Jesus. Um aspecto do sacerdócio importante. Jesus Cristo sofreu por causa dos nossos pecados para o benefício do seu povo. Então, hoje nós focaremos sobre o sofrimento na vida do Salvador e na próxima semana, a pregação da manhã, então, vai focar na morte do Salvador. Quando nós olhamos para a oração da igreja, em Atos capítulo 4, os versículos 23 a 31, como nós acabamos de ler, após os apóstolos Pedro e João terem sido soltos, porque eles haviam estado presos justamente porque eles estavam anunciando o nome de Jesus no templo, e as autoridades julgaram que eles não podiam fazer isso ali no templo, e pela insistência deles, eles foram presos. E uma vez soltos, eles procuraram os irmãos que estavam reunidos em algum lugar de Jerusalém para contar tudo o que havia acontecido. Então, quando a igreja ouve sobre as palavras de Pedro e de João, então a igreja, em uma só voz, unanimemente, levanta essa oração que está registrada nessa porção da Escritura de Atos, capítulo 23, ao versículo 31, incluindo esses detalhes. Então, a oração da igreja mostra que o julgamento e a condenação do Senhor cumpriu a antiga profecia do Salmo 2, que nós vemos mencionado aqui nos versículos 25 a 26. Então, o Salmo 2 fala que os povos, os reis, os príncipes estavam juntos atacando o ungido do Senhor. E agora, aqui na oração da igreja, nós vemos que esses povos que estavam reunidos recebem nome: Império Romano e gente de Israel. E os reis e os príncipes que foram profetizados no Salmo 2 agora recebem nome: Herodes, Pôncio Pilatos, e liderança de Israel, sacerdotes e príncipes. Todos eles estão atuando conjuntamente num tribunal injusto para condenar injustamente o Filho de Deus e condená-lo à morte. O texto deixa claro, amados irmãos e irmãs, que não aconteceu nenhum acidente de percurso. O plano de Deus não falhou. Aquele que deveria ser o Salvador do mundo não fracassou e agora vai morrer, e o seu plano vai por água abaixo. De jeito nenhum. Não houve um acidente, uma falha no plano, nem houve nenhuma coincidência no fato de Jesus estar sendo julgado e condenado no tribunal terreno, na mão de gentes de Israel e de gentios romanos. Deus determinou que naquele dia o seu filho fosse condenado e entregue para ser morto. Naquele julgamento que começou na quinta-feira, chamada quinta-feira da paixão, e se estendeu madrugada adentro e culminou próximo do meio-dia da sexta-feira, quando o Salvador Jesus, condenado, caminhou até o Calvário. Fora de discussão também, irmãos e irmãs, é a discussão sobre quem é culpado pela morte de Jesus. Os romanos, que executaram a sentença pregando Jesus no madeiro,
ou os judeus que foram os mentores, os mandantes da morte do Salvador Jesus Cristo. É fora de discussão, pois tanto o Salmo 2 quanto a oração da igreja, aqui no capítulo 4, mostram com clareza: foi Deus quem determinou a morte do seu filho e as circunstâncias em que ela ocorreria. Versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo o que estava acontecendo em Jerusalém naquela quinta e sexta-feira estavam cumprindo as profecias da Escritura sobre os sofrimentos finais na vida do Redentor. Por isso, nós também afirmamos que Jesus não poderia morrer de outra maneira. Ele poderia ter tido uma doença. Os judeus poderiam ter apedrejado ele nos momentos que tentaram fazer isso. Ou Jesus poderia ter morrido de outra maneira? Não. Jesus não podia ter morrido de outra maneira senão na cruz. Isso é interessante, porque essa pena não era aplicada em Israel, a pena de morte por crucificação, exceto para inimigos, não para os judeus. Mas Deus governou a história da humanidade de tal maneira que, na época do Salvador Jesus, a pena de morte por crucificação era a pena de morte mais terrível que o Império Romano aplicava sobre estrangeiros, não sobre um cidadão romano. E também é interessante que, um pouco antes disso tudo acontecer, os romanos haviam proibido os judeus de aplicarem a pena de morte pela quebra da lei, porque eles teriam feito por apedrejamento. Mas eles estavam impedidos e teriam que levar então para os romanos, para que os romanos sentenciassem a morte. E é isso exatamente que a liderança de Israel está fazendo, depois de terem julgado Jesus na casa de Anás e Caifás. Levaram Jesus para as autoridades, Pôncio Pilatos, Herodes, e depois de novo a Pôncio Pilatos, de onde saiu a sentença conclusiva. Por isso afirmamos, Jesus não poderia ter morrido de outra maneira senão pela crucificação, para que se cumprisse o que fora escrito na lei do Senhor, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isso é confirmado nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10. No máximo, o que a gente pode dizer é que os judeus e os romanos foram a causa secundária da morte de Jesus. Foram responsáveis secundários da morte de Jesus, porque a causa primária da morte de Jesus foi o decreto de Deus. A causa primária da morte do Salvador Jesus Cristo na cruz foi a vontade de um Deus soberano sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre todos os eventos, sobre todos os acontecimentos. E agora, como testemunho para todos os povos, o sacrifício de Jesus Cristo estava sendo amplamente testemunhado. Gente de todo tipo estava acompanhando todo o processo e vendo com seus próprios olhos tudo o que estava acontecendo. Jesus, condenado, sendo conduzido até o Calvário para morrer na cruz. A morte sacrificial de Jesus sendo testemunhado por muitas pessoas, mas também o testemunho do governador Pôncio Pilatos, que tinha na mão o poder para absolver o inocente Jesus, condenou-o
mesmo admitindo que ele não tinha culpa alguma. Lucas capítulo 23, versículo 22. Não vejo nada que justifique esse homem ser punido com morte. Num tribunal terreno, o inocente está sendo condenado à morte e testemunhado por uma multidão de pessoas. Jesus é conduzido à cruz. Agora, irmãos, embora a morte do Salvador seja o ápice, o clímax, o ponto mais alto do sofrimento na vida do Salvador Jesus Cristo, devemos atentar que a vida inteira do Salvador foi uma vida de sofrimento. Jesus não deixou para sofrer somente no final da sua vida, desde o seu nascimento humilde, sem ter um lugar apropriado para nascer, até o momento em que ele foi esmagado pelo Pai no Calvário. O Filho de Deus sofreu para que nós pudéssemos viver. Do trono da glória celestial ao Calvário, Cristo Jesus sofreu. Lemos nos evangelhos que durante todo o tempo da vida de Jesus, particularmente nos 3 anos finais da sua vida, ele viveu uma vida de obediência a Deus, andou fazendo o bem, ele alimentava as multidões, curava os doentes, expulsava demônios, consolava o povo, ressuscitava mortos, ensinava sobre o reino de Deus, enquanto que ele mesmo sentiu fome, enfrentou um momento de solidão, teve medo, foi tentado em tudo, semelhantemente a nós, sofreu as dores mais horríveis. E em troca do seu amor para com os miseráveis pecadores que vinham a ele, o que Jesus recebeu? Desprezo, difamação, traição, perseguição e por fim a morte. Nosso Salvador sofreu o que ninguém mais pode sofrer em favor de pecadores. E quanto mais se aproximava o momento final do seu ministério nesse mundo, quanto mais se aproximava do grande dia em que ele teria que oferecer o seu próprio corpo e alma no altar da cruz como sacrifício expiatório pelos nossos pecados, mais e mais as emoções na vida do Salvador se intensificava de maneira angustiante. Nos lembramos da noite anterior à crucificação, quando Jesus estava no Getsêmani, orando. O texto diz, Mateus 26, versículo 36 a 46, a angústia consumia a alma dele de maneira tão profunda, que ele começou a suar, não um suor comum, mas um suor grosso, como se fossem gotas de sangue que pingavam no chão. E nas últimas horas de vida do nosso Salvador Jesus aqui na terra, quem foram as suas companhias? Quem estava lá para consolá-lo? Quem estava lá para animá-lo?
seus discípulos fugiram. Nem os anjos estavam mais ao lado do Senhor para o confortar. Jesus estava cercado pelos touros de Bazã, conforme nós observamos na leitura que fizemos aqui no Salmo 22. Homens perversos que maquinavam o mal contra ele e buscavam de toda forma a sua morte da maneira mais agonizante, dolorosa. Uns mentiam, outros testemunhavam injustamente contra ele, outros zombavam, cuspiam, batiam nele. Essa súcia de malfeitores trabalharam injustamente para condenar o autor da vida e assim fazê-lo agonizar na cruz as dores mais terríveis que se possa imaginar. Nada do que nós possamos experimentar nessa vida se assemelha à dor do Salvador Jesus Cristo por nós. Nada. Precisamos lembrar que Jesus Cristo, ele não sofreu apenas uma dor física, ele não sofreu apenas uma profunda dor emocional, porque todas essas coisas experimentaram outros criminosos que também foram crucificados. O próprio Senhor Jesus foi crucificado ao lado de outros 2 malfeitores, que também sofreram na cruz, no corpo e na alma. E os outros 2 ainda tiveram as pernas quebradas para que a sua morte fosse acelerada, o que não aconteceu com Jesus. Mas as dores mais profundas que Jesus sofreu não eram apenas as dores físicas e emocionais na alma, mas Jesus sofreu as dores que um pecador nesse mundo não pode sofrer, porque ali na cruz ele estava suportando a ira de Deus contra os pecados da raça humana. Não foi uma dor qualquer. Cálice da ira de Deus que estava reservado para ser derramado completamente na raça humana. Agora o Senhor Jesus bebeu cada gota daquele cálice, sofrendo juízo terrível. Lembre-se, irmãos, foi por sua causa que Cristo morreu. Foram os seus pecados que levaram o Salvador Jesus Cristo a sofrer aquela dor terrível na cruz. A dor da ira de Deus sendo derramada sobre ele. Ele sofreu no corpo e na alma, mas sofreu muito mais do que qualquer pecador pode sofrer nessa vida. Todo o sofrimento que Jesus passou foi por nossa causa e por nosso benefício, porque ele morreu como cordeiro imaculado, ele morreu como aquele sacrifício perfeito que não cometeu pecado algum, que dolo algum achou na sua boca, como nós lemos em Isaías, no capítulo 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é mais uma descrição belíssima da vida de Jesus, como nosso sumo sacerdote, que levou sobre si no madeiro os nossos pecados. E uma descrição brilhante da reação de muitos pecadores diante da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz, desprezando, fazendo pouco caso dele. Jesus satisfez completamente a justiça de Deus, desviando de sobre nós a ira de Deus que repousava e gotejava já sobre as nossas cabeças. Essa ira, irmãos e irmãs, estava perto de ser derramada sobre nós. Mas Jesus se interpôs entre nós e Deus, como a nossa justiça, e absorveu sobre si mesmo toda a ira de Deus contra os nossos pecados, desviando de sobre nós a ira de Deus. Mas essa ira permanece gotejando sobre esse mundo, sobre todos os filhos da desobediência, sobre todos aqueles que não creram no Filho de Deus. E um dia, cálice da ira de Deus será derramado de uma vez por toda sobre os pecadores que não se arrependem. Pecador, corra para Cristo, porque não há como escapar do juízo eterno de Deus, senão abrigado em Cristo Jesus,
a nossa fortaleza segura, o nosso socorro presente na hora da angústia. O nosso Salvador sofreu e morreu pelos nossos pecados, mas nós sabemos que ele não permaneceu na sepultura por muito tempo. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, o dia que marca a ressurreição do Salvador Jesus, e todos os domingos a Igreja de Cristo Jesus, espalhada no mundo todo, se reúne para celebrar o Deus que deixou o túmulo vazio, ressuscitando ao seu Filho Jesus Cristo dos mortos no terceiro dia depois de sua morte. E hoje, particularmente na tradição cristã, embora nem todas as igrejas cristãs gostem de usar essa data como referência, mas lembra-nos daquele domingo em especial, quando o Salvador Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, o domingo da ressurreição. O nosso Salvador Jesus ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para garantir a nossa justificação. E mais, ele subiu ao céu e se sentou à direita do Pai Todo-Poderoso, recebendo do Pai o direito de governar sobre toda a criação. Então podemos concluir, amados irmãos e irmãs, que o nosso ingresso no céu não se dá sem o sofrimento. Não há salvação sem sofrimento. Não há salvação sem sangue. Não há salvação sem morte. Não há salvação sem dor. E por que pessoas vivem em um estado tal que parece não aceitar passar por dores, sofrimentos, tribulação, e fazem de tudo na vida para que vivam sem sofrimento, não aceitando que o sofrimento faz parte da nossa existência, e o sofrimento garantiu a nossa entrada no céu. Obviamente que ao falar sobre o sofrimento que garante o nosso acesso ao céu, não estou falando do nosso sofrimento, mas o sofrimento do Salvador Jesus Cristo, que ao sofrer no corpo e na alma dores indizíveis, garantiu a nossa redenção. Porém, quando nós estamos passando por situações difíceis nessa vida e provando toda sorte de sofrimento, nós não podemos esquecer: o nosso Salvador escolheu sofrer em nosso lugar. Ele não fugiu do sofrimento, ele não fugiu da dor, ele não nos abandonou no momento mais dramático da sua vida, quando ele mesmo foi tentado a abandonar, rogando ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas graças a Deus, nosso Salvador não veio ao mundo para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Graças a Deus, Cristo não fugiu do sofrimento, a fim de nos garantir uma vida sem sofrimento, sem o sofrimento da condenação eterna debaixo da ira de Deus. Mas isso deve ser de fato um grande fortalecimento enquanto nós ainda temos de enfrentar dores e sofrimento nessa vida, não por causa da ira de Deus sobre nós, mas por causa do pecado que ainda persiste em nossos membros, enquanto aguardamos a vinda do Salvador Jesus Cristo, que irá nos redimir por completo do cativeiro da corrupção, a nós e ao restante da criação, enquanto os ímpios pecadores serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
Quando nós, amados irmãos, sofremos, devemos nos lembrar que a dor que o nosso Salvador experimentou em nosso lugar é muito maior do que qualquer dor que qualquer um de nós possa experimentar nessa vida. Porque a dor que Jesus assumiu em nosso lugar não decorre somente da agressão ao seu corpo e à sua alma, mas decorre da ira de Deus sendo despejada sobre ele com toda a força. Deus não poupou o seu próprio filho, ele não diminuiu o castigo, porque era o seu filho que estava na cruz, para que não restasse mais nada que nos condenasse. Jesus absolveu a ira completa de Deus contra os nossos pecados. Jesus sofreu as dores mais terríveis, para que nós nunca mais tivéssemos medo da dor que a ira de Deus vai provocar sobre os filhos da desobediência. Com essa verdade, irmãos, nós devemos realmente nos consolar diante dos sofrimentos dessa vida. Devemos nos consolar que não há sofrimento que nós não possamos suportar nessa vida. Com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com a companhia do nosso Salvador, que não nos abandona no momento das nossas dores, das nossas aflições. Não nos abandona. Lembre-se, irmãos e irmãs, quando nós sofremos, nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não que Cristo ainda precise continuar sofrendo para realizar a obra de expiação em favor do seu povo, porque o sacrifício que ele realizou na cruz foi completo, perfeito. Cristo já sofreu de uma vez por todas, ele não sofre mais. Não adianta tentar repetir o sofrimento de Jesus como as encenações da Semana Santa, ou como sugere a missa, que está atualizando o sacrifício de Cristo cada vez de novo. Cristo não precisa, ele já sofreu de uma vez por todas. Mas enquanto a igreja do Senhor Jesus está nesse mundo, enquanto ela está aguardando o dia final, quando ela vai viver livre do pecado e de todos os que a odeiam, a igreja sofre. A igreja prova os sofrimentos de Cristo. E enquanto a igreja está atravessando esse mundo na jornada rumo a Canaã celestial, cada um de nós somos chamados a sofrer pela igreja, como o apóstolo Paulo já falou em Colossenses e repete na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 11, quando ele disse: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Isso tudo por causa da igreja de Cristo. Era assim que Paulo dizia: no meu corpo eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Nossa cabeça está no céu, mas o corpo do nosso Salvador ainda está nesse mundo e padece por causa dos pecados. E nós somos chamados a sofrer pela igreja.
não somos chamados a fugir do sofrimento. Não somos chamados a negociar para evitar o sofrimento. Nós somos chamados a enfrentar o sofrimento. Que Deus nos conceda graça, porque eu não sei o quanto eu estou pronto para isso, irmãos e irmãs. Portanto, que a nossa oração continue sendo a oração da igreja em Atos capítulo 4, os versículos finais. Que nós possamos continuar proclamando o evangelho do reino de Deus, o evangelho de poder para salvar pecadores, por meio do sofrimento do Salvador Jesus Cristo. Veja o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Estávamos falando sobre essa palavra intrepidez em casa antes de vir para cá. Heloísa até estranhou quando nós lemos com toda ousadia. Eu tive que explicar a ela que a palavra ousadia não é no sentido negativo, mas é no sentido de confiança. Aqui, intrepidez, que nós possamos continuar pregando o evangelho com toda a ousadia, com toda a confiança de que a mão do Senhor está conosco, com toda a intrepidez. E nessa confiança, que o Senhor possa confirmar a proclamação do evangelho com os sinais da salvação. Versículo 30. Enquanto a igreja prega, versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto o Senhor marca a palavra poderosa da pregação com sinais. Porque todas essas coisas o Senhor continua fazendo por meio da oração da igreja. E salvando pecadores por meio da pregação, e ressuscitando pecadores que estavam mortos em delitos e pecados, e colocando esses pecadores na nova vida em Cristo Jesus, como eu e como você. E por fim, que a oração da igreja seja para que o Senhor possa nos fortalecer com a graça e com a presença do Cristo ressurrecto, enquanto nós aguardamos o dia final. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Senhor confirmou com sua graça, dando confiança a esses irmãos para que eles fizessem exatamente aquilo que eles estavam orando para fazer. E na confiança do Senhor, eles fizessem exatamente o que eles estavam dizendo, saíssem e evangelizassem. Que nós possamos andar nessa confiança. Que nós possamos provar a graça do Senhor, para não temer o sofrimento que possa vir sobre nós, mas que ousadamente possamos pregar o evangelho de Cristo Jesus na confiança de que o Cristo ressurrecto estará sempre conosco até o último dia. Amém.